Começa a mudar, mesmo sem ver nada, eu posso sentir. Teu amor chegou, já me alcançou, e agora eu sei que não estou só. Passa aqui, Jesus. Passa aqui, Jesus, entra na minha casa hoje. Passa aqui, Jesus, fica comigo, Jesus. Eu não vivo sem tua presença. Vem curar minha dor, vem sarar meu interior. Eu preciso de ti, não me deixa aqui, fica perto de mim. Eu não sei viver sem ti. Passa aqui, Jesus. Passa aqui, Jesus. Entra na minha casa hoje. Passa aqui, Jesus. Fica comigo, Jesus. Só fica aqui. Só fica aqui, Jesus. No deserto, eu ainda te chamo. Os dias são longos e a noite não quer passar. O silêncio grita e eu não sei onde pisar. Minhas forças acabam, meu coração quer parar. Mas no meio do nada, Boa tarde, povo do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, vamos falar sobre prosperidade, vida financeira. Para você que está aí, que precisa de ouvir conselhos sobre prosperidade, segundo a vontade de Deus, esteja presente nessa live, por favor. E vai ser importante o que nós vamos poder abordar aqui hoje. Vamos seguir no louvor enquanto vocês partilham essa live e também eu vou partilhar aqui. E vamos então partilhar o máximo para todas as pessoas. comigo aqui. No deserto eu não estou só, mesmo em dor, mesmo em pó. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu chorei em silêncio, sem ninguém pra ouvir, mas cada lágrima o Senhor viu cair.
queridos irmãos e amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Zé Norton, estou a vos transferir essa mensagem a partir do Reino Unido, mas especificamente aqui de Londres. Então nós vamos abordar o sujeito de finanças, prosperidade. Quem de nós não quer ser próspero? Eu quero. E vocês aí? Então eu saí de uma live aí com a nossa irmã Paula. Ela está a trabalhar, certamente um pouco vai nos encontrar mais tarde nesta live, talvez. Esperemos que ela possa estar aqui. Então nós estávamos aí, eu apanhei de repente, entrei lá dentro e deu que é para fazer um pouco da conversa. Pelo que eu tinha um programa já para fazer, e eu disse, por que não falarmos na verdade de prosperidade? É um assunto que toca a todos nós e todo o planeta, na verdade, porque saúde e dinheiro são duas coisas que afetam a vida do ser humano. Então, como é que você está aí, meu irmão, minha irmã, na questão de saúde, na questão de finanças? É o que nós vamos ver aqui pela palavra de Deus. Enquanto isso, vai partilhando essa live com muitos. E se você conhece alguém que está no aperto mesmo, muita vida difícil, chama aqui e vamos juntos ouvir a palavra de Deus e mudar de rumo. Há técnicas, há maneiras de como Deus já criou, que é para nós podermos ser prósperos na terra. De que maneira? Certamente não trabalhando como um escravo, não fazendo sacrifícios enormes, mas porque a Bíblia diz que quem é abençoado por Deus, ele nem pode trabalhar muito, aliás. Porque o trabalho, vocês não se esqueçam, lá no Jardim do Éden, veio como maldição. E a maior parte das pessoas trabalham, não têm nem cuidado de pensar o que foi que se passou lá no princípio do Jardim do Éden. Então, enquanto isso, meus irmãos, vamos partilhar a mensagem de Deus e nós vamos pôr aqui alguns louvores que eu vou gostar. Eu gosto de cantar, hein? Vocês vão poder me acompanhar aqui enquanto vamos partilhar Brando qual coro celeste. Esse é o próximo hino que vamos louvar. Brando qual coro celeste. É um dos hinos que eu gosto muito, irmãos. Vamos aí, juntos. Tens porventura
Que maravilhoso louvor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Espero que vocês possam estar a partilhar essa mensagem. E vamos para o nosso hino de entrada. Vocês já conhecem, né? Quem está na minha live já sabe qual é o hino de entrada. Quem é que me pode pôr aí na rolagem? Vocês já sabem. Breve virá. Pois que Jesus, breve, muito breve, nos vem buscar. Breve virá é o próximo hino para nós darmos entrada ao nosso louvor a Deus maravilhoso. Gratos, alegres, as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para juntos aprendermos mais da tua palavra. A tua palavra é a verdade, ela que nos lava, nos liberta, nos sara e edifica, e por essa razão, Pai, estamos aqui para mais uma vez aprendermos de ti como sermos prósperos neste mundo. Pai Santo, tu nos destes todas as indicações. E em Malaquias 3:10 nós vamos aprender hoje pela tua palavra de que nada é impossível para aquele que crê. Quem cumpra a promessa, quem cumpra as escrituras, certamente não vai ser pedinte, nem lhe vai faltar o pão. Ajuda-nos, Pai, a sermos íntegros para ti, sermos fiéis, para que então possamos herdar as bênçãos múltiplas das quais tu prometes em Malaquias 3:10. Pai, abre os nossos corações, as nossas mentes, e conosco nesta live, Pai, queremos trazer todos os nossos filhos, nossos familiares, onde quer que eles estejam, nossos amigos ao redor do mundo. Te louvamos, Pai, e agradecemos com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Zé Norton. Para quem está a chegar, então eu estou-vos a transferir essa mensagem a partir de Londres, Reino Unido. Inglaterra, para quem não está ao corrente dos nomes. Meus irmãos, nós vamos então meditar hoje sobre prosperidade. Eu acho que a irmã Paula me deu essa inspiração. Saí de uma live,
porque ela estava na hora do almoço, certamente está no trabalho e já não podia dar continuidade à live. Então essa é uma continuidade da live da nossa irmã Paula, missionária. Ela faz um trabalho espetacular aqui no TikTok também, para que nós possamos, na verdade, aprender como liderar, como funcionarmos nos métodos de Deus. E aqui nós vamos ver duas coisas muito importantes. Nós, seres humanos no planeta Terra, precisamos saúde e dinheiro. Saúde, sem saúde ninguém pode fazer nada, e sem dinheiro nós não podemos fazer nada também. Irmãos, a maior parte dos jovens não tem esse mestrado, ou como dizer, esse aprendizado de mover montanhas, manejar com dinheiro. Poucos somos nós que podemos manejar corretamente com o dinheiro, então o dinheiro ele nos falta a todo o tempo e a toda a hora. Como adquirir finanças? Como sermos prósperos? É o que nós vamos ver pela palavra de Deus. Eu gostaria de convidar vocês que estão aí, meus irmãos e irmãs, em Malaquias 3:10. E vamos começar a partir do versículo 7. Então aqui o título cabeçário diz: não devemos roubar a Deus, nem duvidar da sua providência e justiça. Queridos irmãos e amigos, em Deus nós temos vida, sucesso, prosperidade. O pior de tudo é que nós não abraçamos essa mensagem. E quando separados de Deus, nos falta tudo. Chuva, sol, vento, pão, tudo o que nós precisamos. Quando juntos perto de Deus, nós temos tudo que nós, seres humanos, precisamos para andar felizes e prósperos nesse mundo. Quando se fala de dinheiro, parece um tabu para muitas igrejas. Eu venho do berço adventista do sétimo dia, e lá na igreja não se fala de finanças. Há mesmo pastores que têm vergonha, porque quando se fala de finanças, o pessoal diz: já começaram a falar em dinheiro, agora vão começar a pedir dinheiro. Não. Todas as igrejas deveriam ensinar o povo como ser próspero, para não termos necessidades vitais escassas, sem soluções. Há maneiras de como nós sermos prósperos. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos pela palavra de Deus que nós somos criados segundo imagem e semelhança de Deus. Ora, se nós somos criados segundo imagem e semelhança de Deus, temos certamente algo que nos parece com Deus. O que é que está em nós que nos parece com Deus? Nós temos corpo, temos um espírito e temos uma alma. E há muitos jovens que não acreditam nisso. Agora a disputa aqui no TikTok são a disputa dos pastores, dos que creem que Jesus é Deus, dos que creem que o espírito não existe no corpo. Há tanta heresia, meus irmãos, tanta confusão. Mas eu quero vos dizer aqui pela palavra de Deus que na verdade nós temos sim um espírito do qual é o nosso fôlego de vida. Ora, se nós somos criados pela mão do Criador de todas as coisas, o Deus imortal, o Deus que criou todo o universo, esse Deus do impossível, o Deus eu sou, o Deus infinito, então temos algo sim dele. E nesta tarde nós vamos aprender, na verdade, o que é que nós temos desse maravilhoso Deus. Vamos, por favor, dizer aqui que antes de nós entrarmos em Malaquias 3:7, vamos voltar para João 4:24. Entender de que Deus estamos a falar. Qual é o Deus, na verdade, que vamos hoje aprender a obter finanças de acordo à sua palavra. Vamos para João 4:24
entender quem é esse maravilhoso Deus. João 4, 24. Eu gostaria que, na verdade, tivéssemos aqui vários pastores, vários coordenadores, levitas, obreiros, que possamos juntos poder estudar essa palavra. João 4, 24, e vamos ver quem é o Deus Espírito do qual nós adoramos. João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é que, na verdade, essas palavras querem nos dizer? Meus irmãos, se Deus é Espírito, vamos tentar entender que tipo de Deus é que nós adoramos. É um Deus pedra? É um Deus homem? É um Deus carro? É um Deus vaca? É um Deus boi? Que Deus é que nós adoramos? O povo indiano tem mais de 3.800 deuses. Tudo para eles é Deus. O gato, o rato, a vaca, sei lá, a serpente, tudo é Deus. Irmãos, o Deus que eu adoro, o Deus que tu procuras adorar, certamente não é um Deus mortal, não é um Deus mudo, não é um Deus surdo, é um Deus que ouve, que está atento às tuas orações e é um Deus poderosíssimo. A palavra Espírito, para muitos religiosos, nós falamos do Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas não entendemos nada do que estamos a falar. Deixa-vos dar uma explicação. De acordo com a palavra de Deus, diz que Deus é Espírito. O que é, na verdade, a palavra Espírito? Eu posso entender que Deus Espírito é um Deus poderosíssimo. É um Deus imortal. Ele não tem princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem nada a ver com a natureza humana. Ele é um Deus que rege todas as leis da natureza. É um Deus que controla tudo quanto existe no planeta Terra e em toda a atmosfera do universo. Então, para mim, esse Deus Espírito quer dizer para mim um Deus poderosíssimo, que nada é impossível para ele. Tanto a vida como a morte são poderes que lhe pertencem a ele. E como é que nós, o queremos adorar, podemos lhe dar adoração de maneira correta? A Bíblia diz: importa que nós, o queremos adorar, nós, os adoradores, o possamos adorar a esse Deus no mesmo espírito, no mesmo poder e na mesma verdade. Ora, vamos para Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz: o poder da vida e da morte, dois poderes desse Deus maravilhoso, estão no poder da onde? Da tua língua. Daquilo que tu falares é aquilo que tu vais ter. Vamos agora para Gênesis. Gênesis, no princípio, em Gênesis 3, diz que Deus criou tudo segundo a sua palavra. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e ele se movia em cima das águas. Então, tendo em conta que o Espírito, vamos pôr substituição do nome Espírito por poder infinito, um poder sem limites, do qual controla toda a nossa criação, todo o nosso ser. Esse mesmo Espírito do qual fala-nos a toda hora e a todo momento, através da sua palavra. Irmãos, Deus criou tudo
A Bíblia nos ensina que Deus falou e tudo se fez pelo poder da sua palavra. A pergunta vai desde o início. Onde está então o poder desse Deus maravilhoso, desse Deus infinito, um Deus imortal, o Deus invisível, o Deus do impossível? Onde está esse poder em nós? De acordo com Provérbios 18, 21, morte e vida, o poder que nos faz viver e o poder que nos faz sair do planeta Terra, vivos, estamos dentro do planeta, mortos, estamos fora do planeta Terra. São dois poderes que pertencem a esse maravilhoso Deus. E se nós, de acordo às Escrituras, fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, certamente não na nossa corpulência. Deus não pode se medir na corpulência de um ser humano, cabeça, tronco, membros, e pequenino que nós somos. Lá no livro de Deuteronômio, Josué, Isaías, os 5 Pentateucos, lá o livro de Josué, ele nos diz que o povo de Israel via-se como um povo em gafanhoto, na forma de um bicho bem pequenino. Há mesmo quem se compare no tamanho de uma formiga em relação aos homens gigantes que tinham na época. E como é que nós devemos nos sentir diante de um Deus tão poderosíssimo, tão grande? Nós devemos nos sentir, na verdade, reis e sacerdotes, porque Ele faz com que isso nós podemos fazer aqui no planeta Terra. Ora, um servo do Deus Altíssimo não é um servo qualquer. Um servo do Deus Altíssimo é mais do que o guarda-costa do presidente maior do mundo. É maior do que qualquer general deste mundo. É maior que qualquer força política deste mundo. Eu quero dizer, irmãos, que um servo de Deus, ele tem a capacidade de mover montanhas. Jesus ensina isso. Se nós tivermos fé nesse maravilhoso Deus, nós podemos viver uma vida de tal maneira abençoada que o mundo não se pode conter. Então, quando eu era mais jovem, eu conheci um senhor já idôneo e que era o homem considerado o mais rico, já naquela altura em Angola, o mais rico da igreja. E diziam as pessoas que quando ele dava o dízimo, ele dava em grandes quantidades porque ele ganhava muito dinheiro. Quanto mais ele ganhava, ele mais dava. E ele tinha uma empresa. Vocês imaginam que o trabalho desse senhor era recolher ferralha nas ruas, carros partidos, ferro não usado. Ele era um ferreiro e trabalhava a recolher carros, motas, bicicletas, e daquilo ele fazia o seu poderoso império. O Júlio Sucateiro, que nós conhecemos em Angola, foi um, como se diz, dizimista da igreja, um dos maiores dizimistas da igreja na minha meninice. E quando eu olhava a simplicidade da vida dele, ele tinha um carro tão simples, tinha uma família tão simples, e não se punha em cima daquela como se diz, orgulhosamente na capacidade que ele tinha de tanto dinheiro que ele ganhava. Então eu vi qual foi o segredo daquele senhor. Como é que ele tinha tanta prosperidade? E uma vez estivemos na conversa, diz, ele dá muitas vezes o seu dízimo. O dízimo que esse senhor dava era um dízimo que lhe dava favores diante de Deus para adquirir riquezas. E assim eu via várias vezes. E quando crescia, no momento em que eu cheguei aqui na Europa, há 22 anos de idade, meus irmãos, eu olhava para o mundo que tinha muito dinheiro.
e olhava para a situação também do que eles viviam. E nem sempre as pessoas que têm muito dinheiro têm muita saúde. Na maior parte dos que têm muito dinheiro não têm saúde. Têm os filhos em problemas, têm as empresas em problemas. Do jeito que eles ganham é do jeito que eles gastam. Não são pessoas prósperas, mas ganham muito dinheiro. Então, o que é ser uma pessoa próspera? Não é ter muito dinheiro, obviamente, é ter o suficiente, básico, que nós precisamos no dia a dia. Imagina que eu preciso de um carro. Eu tenho um carro. Eu preciso de uma moto. Eu tenho uma moto. Quero uma casa. Eu tenho uma casa. Se eu quiser fazer um plano da compra de algo que eu não tenho o suficiente, eu tenho que planejar durante X tempo para adquirir aquilo. O que nunca vai me ser impossível de fazer um plano quando eu for cumpridor da palavra de Deus. Irmãos, saúde, finanças é o que nós precisamos. E esse Deus Espírito de João 4:24, ele nos dá essa possibilidade de nós adquirirmos riqueza sem nos esforçarmos tanto. Não se esqueçam que lá na criação, quando o homem peca contra Deus, o homem sai da proteção de Deus e então tenta viver uma vida com muito mais dificuldade. Diz a Bíblia que agora o homem, sendo tirado da presença de Deus, ele precisa trabalhar duro para o seu próprio sustento, cultivar a terra, trabalhar horas a fios para obter o mínimo para ele poder se alimentar. Mas no início não era isso. Diz Deus que Deus tinha criado a casa, o jardim do Éden, a casa de nossos primeiros pais. Tudo quanto eles precisavam, frutas, alimento, era só colher. Não tinham tanta coisa a fazer. O trabalho, na verdade, de Adão e Eva era gestionar aquele lugar. Controlar para que tudo vá bem. Controlar a irrigação, controlar as coisas naturalmente. Mas uma vez que o homem peca, ele se afasta da presença de Deus, logo a vida começa muito dificultosa. Cada um de nós, irmãos, nasce nesse planeta e nascemos, na verdade, num mundo de aflição. Temos que aprender a nos adaptar na dor e o sofrimento que o mundo já nos encarrega. Não porque nós queiramos, mas porque este mundo já nos traz tanta dor de cabeça, tantos problemas na saúde, nas finanças. Mas esse Deus Espírito, ele diz que importa que nós o adoremos no mesmo poder, no mesmo Espírito e na mesma verdade. Ora, no mesmo Espírito é no mesmo poder. Em que poder? Da sua palavra. Há poder na palavra de Deus. Há reconciliação na palavra de Deus. Há vida, saúde na palavra de Deus. O poder desse Deus incomensurável, Deus Espírito, está onde? Na sua palavra. Uma vez que nós adquirimos essa palavra e pomos-la em prática no nosso viver, então nós vamos estar no mesmo poder e na mesma verdade. O que é, na verdade, a verdade? Como nós podemos entender a verdade? Jesus diz, eu sou caminho. Para nós andarmos nesse mundo, temos uma direção, da qual é Jesus. A verdade, não a verdade, irmãos. Hoje temos o AI, temos o Google, várias tecnologias que nós podemos adquirir informação. Agora, antes de eu vir para a live, eu pedi a essa imagem que vocês estão a ver, o Gemini. E o Gemini, a plataforma eletrônica, criou-me essa imagem. Hoje é tão fácil.
nós podemos adquirir coisas sem muito esforço. E eu pedi no GMI para me criar uma imagem de prosperidade, muito dinheiro. E aí está, vocês estão a ver? É uma máquina criada pelo ser humano que cria essa matéria. Agora imaginem o nosso Deus. Eu falo para o GMI me responde. Ele me dá essa imagem nítida que está aí na vossa tela. E eu posso pregar com uma imagem para tirar a vossa atenção de que essa é uma palavra, é uma mensagem de prosperidade. Você já sabe, aí o tio Zé está a pregar finanças, está a pregar algo de prosperidade. Então é bom que nós venhamos aprender juntos como sermos prósperos. Agora, será que esse Deus de João 4:24 ouve a nossa voz quando oramos para Ele? Será que esse Deus maravilhoso, o Deus do impossível, escuta quando clamamos a Ele na dificuldade do nosso viver? O que nos é necessário quando nos falta dinheiro? O que devemos fazer? E eu quero vos deixar essa experiência, meus irmãos. Uma vez, estava lá em casa e estávamos a passar uma certa dificuldade. Eu e a minha mulher, que agora já estamos separados, ela passou um período muito difícil, sem benefícios aqui em Londres. Eu tinha perdido o trabalho e estava a ver a vida cada dia se apertar cada vez mais. Até que um certo sábado pela manhã, eu abri a minha geleira, meus irmãos, eu não tinha nem leite para dar à minha bebê. E naquela altura, eu olhava para as crianças e elas diziam, papá, temos fome. E eu não sabia o que fazer. E eu andava da porta a porta, de lado a lado de casa, enervado, sem saber o que fazer. E a minha mulher disse, mas tu és um homem de oração. Não te desanimes. Eu sei que é um momento apertado, não temos nem dinheiro, nem leite, nem nada, mas vai orar. Eu sei que tu tens uma fé grande em teu Deus, vai no teu quarto e ora. Irmãos, eu ouvi a voz da minha mulher. E eu entrei naquele quarto, naquele sábado. Era média de 10:30 da manhã. E eu dobrei o meu joelho. E eu estava a orar ao Pai, ao Deus do universo, ao Deus infinito, o Deus do impossível, daquele que fala João 4:24. E eu disse, Senhor, tu conheces a minha vida. Não é porque eu não queira trabalhar, não é porque a minha mulher não quer trabalhar, Marco, temos uma situação de aperto, mas o que passa hoje é que eu nem leite tenho para meus filhos. Arranja uma solução, por favor. Pai, tu és o Deus do dinheiro, tu és o Deus das soluções, arranja uma solução para nós sairmos desse aperto. Irmãos, eu tinha acabado de dizer o amém. E o telefone tocou. Tão certo é essa história que eu vos conto. E quando eu penso nisso, dá-me vontade, na verdade, de chorar, porque esse Deus do impossível, esse Deus de João 4:24, o Deus Espírito, do Espírito Infinito, Ele ouve as nossas orações. E quando eu acabei de dizer o amém, o telefone tocou e era um patrão que estava-me a ligar. Ele disse, olá, Manuel, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Então, olha, podes vir aqui, eu tenho um jovem que vai seguir para o Paquistão de viagem, ele vai tirar férias e preciso que venhas substituir ele. Eu sei que tu és um bom condutor. E eu digo, meu irmão, todo o prazer seria meu de estar contigo, ainda que eu pudesse. Nesse momento não tenho dinheiro. E ele disse, pede emprestado. Não faz mal. Quando chegares aqui eu vou te devolver o dinheiro do bilhete do comboio e vais poder pagar a pessoa. E eu disse, tudo muito bem. E eu corri, meus irmãos. Fui pedir dinheiro. E fui ter com o meu patrão no mercado. E era um sábado pelas 11:30, meio-dia. E ele estava a recolher dinheiro das vendas da semana. E, meus irmãos, eu cheguei lá, ele não me fez pergunta nenhuma, continua a trabalhar, recolher o dinheiro, pondo na mala diplomática, abria, fechava. Só sei que quando ele acabou,
fomos agora direção para o carro para irmos a casa. E eu tinha que deixar aí naquele momento o meu patrão, tinha que ouvir qual é a coordenança do trabalho, e ele pôs a mala diplomática em cima do capô do carro, olhou bem no fundo dos meus olhos e disse sozinho pelas suas palavras: Manuel, algo está-me a dizer que não tens leite para dar aos teus filhos. Meus irmãos, eu nunca disse ao meu patrão que eu não tinha leite em casa. Apenas lhe disse que não tinha dinheiro para vir de passagem, para tirar o bilhete, mas eu não lhe tinha contado a minha vida. Mas aquele patrão olhou bem no fundo dos meus olhos e diz: Deus está-me a dizer que tenho que te dar um primeiro salário agora. E aquele patrão tirou 400 libras e me deu do salário de uma semana. Eu olhei para ele, não sabia o que falar, me vieram lágrimas nos olhos, perdi a força e eu disse: por que estás a fazer isso? Eu não estou a fazer. Quem está a mandar-te dar esse dinheiro é Deus. Eu creio num Deus poderoso do qual nesta hora está-me a dizer para te dar esse salário. E eu, meus irmãos, com toda a fé que eu tinha, naquele momento eu caí de rodas. Não sabia me compor. Eu só sei que a mão de Deus se moveu aí. Aquele homem me deu o salário e ele me deu instruções para ir começar a trabalhar no dia seguinte. Eu voltei para casa com 400 libras na mão. E quando cheguei a casa, atirei-me na cama e eu disse: Deus, muito obrigado. Não tem como eu falar para esse Deus maravilhoso. Irmãos, é o que Deus faz conosco. Quando nas nossas aflições temos que recorrer a esse Pai Celeste, nada é impossível para aquele que crê. Por isso Jesus diz: eu sou caminho para tu seguires. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós temos situações trágicas na nossa vida, devemos recorrer a Cristo. E duas coisas, na verdade, do que nós precisamos mais e mais no nosso viver é saúde e finanças. E falando desse Deus maravilhoso, nós sabemos que pela sua Escritura, pela sua palavra, Ele já nos deu tudo quanto precisamos fazer para termos muito dinheiro, sermos homens e mulheres prósperos. Então, o que fazer? É isso que nós vamos então para Malaquias de volta, Malaquias 3:10, e vamos ver a mensagem que Deus vai nos deixar nesta tarde. Irmãos, Malaquias 3:10 vai nos dar uma indicação da parte de Deus como pudermos viver prósperos. Vamos começar no versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, onde é que começou o problema da nossa humanidade? Todos nós, começando de Adão e Eva, a Bíblia diz que nós nos desviamos. Imagina, irmãos, quando nós nos desviamos dos estatutos de Deus, estamos a sair das bênçãos celestes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está aqui a palavra de Deus. Por muito que nós não aceitemos essa responsabilidade, mas na maior parte, 99,9% da humanidade rouba o que é de Deus. Como? Não trazendo dízimos e ofertas para a obra de Deus. Irmãos, é tão sério,
é tão grande a mensagem de Malaquias 3:10 que eu fico impactado com ela todas as vezes que eu olho para Malaquias 3:10 e eu digo, como é que é possível que nós não possamos viver felizes com o dinheiro suficiente que a gente precisa, com alimento suficiente que a gente precisa, unicamente porque nos desviamos da palavra de Deus. Obviamente, quando nós nos desviamos da palavra de Deus, o inimigo ataca. Queridos irmãos e amigos, eu quero dizer que a todas as vezes que nós não olharmos para a palavra de Deus, nós vamos viver uma vida de mendigo, pedinte, miserável. Quando não é esse o que Deus quer. Deus deseja que cada um de nós seja próspero, que tenhamos o suficiente para nos alimentarmos e darmos ainda ao próximo o mínimo possível. Por isso, Jesus, alguém estava a perguntar, Senhor, como fazer a vontade de Deus? Como é que podemos amar a Deus sobre todas as coisas no nosso viver? E Jesus responde, ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento semelhante a esse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Olhem só, amar a Deus, tudo muito bem. Mas quando a Bíblia diz que se tu amares ao próximo como a ti mesmo, então este é o grande cumprimento do primeiro mandamento, então nós aí temos um problema. Quando e como podemos ajudar o próximo? Como e quando podemos começar a ajudar o próximo? Para usufruirmos das bênçãos celestes, nós precisamos começar por amar ao nosso próximo. Vamos aqui buscar o exemplo de Jesus. Jesus é rico? Sim. De onde é que veio Jesus? Do alto dos céus. Qual é o reino dele? Ninguém conhece. Onde é que Deus habita? Ninguém conhece. Mas Jesus deixou todo o seu poder, a sua riqueza, a sua glória e veio para um mundo pobre, roto, imundo e nu. E Jesus confiou no Pai dele. Jesus confiou na promessa do Pai dele. Ele disse, filho, o homem pecou e eu preciso que tu vais pagar o pecado da humanidade, morrendo na cruz do Calvário. Deixa tudo que está aqui, os teus bens, a tua glória, o teu prazer, a tua fortuna, vai para o planeta Terra e morre em meu lugar. Deus está a enviar Jesus para que ele cumpra aquilo que eu tinha que fazer. Na lei estipulada no céu é que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus nos é apresentado por Jesus Cristo. Tendo ele saído e deixado toda a sua glória, veio para morrer por cada um de nós. E através do sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus ele apaga toda a nossa trajetória do pecado. Ora, como nós podemos adquirir essas bênçãos celestes? Como nós podemos nos aproximar, embora vivendo no pecado, sendo nós pecadores e vivermos de acordo à vontade de Deus? Irmãos, a Bíblia diz claramente, Jesus nos ensina, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas ajuda a que eles não sejam do mundo. Nada nos vai impedir de continuar uma vida de pecado, pois que a nossa natureza, o nosso DNA está corrompido com o vírus do pecado. E por essa razão foi necessário que Jesus tomasse o nosso lugar. E todos nós humanos
estamos aí substituídos por Cristo para morrer por cada um de nós. Porque se tivéssemos, na verdade, que assumir a culpabilidade dos nossos erros dia a dia, teríamos que morrer e nunca mais podermos ver o rosto de Deus. Por essa razão nós temos uma troca de amor. Jesus, ele está a trocar a sua própria vida pela tua vida e a minha vida. Ele deixou tudo. A conquista de Jesus na cruz do Calvário é para que todos nós, hoje que nós somos média de 8 bilhões de pessoas no planeta, possamos usufruir das bênçãos celestes. Agora Malaquias diz: vocês roubam a Deus. Como? Nos dízimos e nas ofertas. E por nós roubarmos a Deus, escutem o que a Bíblia fala, a palavra de Deus: com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Todos nós no planeta Terra, aqui embaixo, roubamos a Deus. Ora, Deus está lá em cima e muita gente faz a pergunta: será que Deus precisa do nosso dinheiro? Claro que precisa. Será que Deus precisa dos nossos donativos? Claro. Para fazer o quê? Mandar lá no céu? Deus lá não tem necessidade. Não há nada que Deus tenha em falta lá no céu. Deus está a requisitar que nós tragamos dízimos, ofertas à casa de Deus para sairmos do mundo das maldições. Meu irmão, minha irmã, se tu queres ser próspero nesta tarde, se tu queres sair da linha das maldições, que existem males que venham, carro avariado, geleira estragada, filho doente, carro acidentado, todas essas coisas vêm porque o mundo jaz no maligno. Mas Deus já nos deu soluções para tudo isso. Sairmos da linha das maldições e podermos entrar na linha das bênçãos celestes. A Bíblia diz: solução para nós sairmos dessa tragédia, desses problemas, é nós nos volvermos a Deus. E o que é que devemos fazer? Trazermos os dízimos à casa do tesouro. Trazermos dízimos e ofertas à casa de Deus. Há muitos jovens hoje vão para várias doutrinas, várias igrejas, e já se prega aí de que dízimo não é dinheiro, dízimo é comida, dízimo é tecido, dízimo pode ser tudo menos dinheiro. E eu vos digo, meus queridos irmãos, como é que nós vamos pagar a renda da igreja? Como é que nós podemos ajudar a pagar a vida do pastor? Porque ele também tem família. O pastor que não trabalha, está 24 horas na causa de Deus, precisa de um salário. E de onde é que ele vai tirar esse salário? Dos teus dízimos e das tuas ofertas. Obviamente que Deus lá no céu não precisa do nosso dinheiro. Mas aqui embaixo nós precisamos usufruir das bênçãos celestes e podermos também alimentar o trabalho da igreja, o trabalho de Deus. Eu sou um servo do Deus Altíssimo, não tenho um ministério, não tenho uma igreja, porquanto eu preciso pagar a luz, o gás, a água, neste lugar onde eu vos estou a pregar. Portanto, eu preciso de ter um salário. E se não tiver um salário, eu não posso manter-me aqui para vos dar essa mensagem. Então, tudo há gastos. Verdadeiramente que dízimos e ofertas não vão para o céu. Muita gente imagina que Deus é tão pobre que quer o dinheiro de todo ser humano no planeta Terra. Mas tudo o que Deus pede é que tu hajas aqui para o bem de tudo que há aqui na Terra. O que é que nós temos na Terra? Por isso Jesus te diz: queres na verdade amar a Deus nesta tarde, meu irmão, minha irmã? Ama a Deus de todo o teu coração. Ama a Deus de todo o teu poder, de toda a tua força. Segundo mandamento igual a este: ama a teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem é a pessoa que está ao teu redor? Começa mesmo no teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus sobrinhos, os teus irmãos,
o teu vizinho, o teu patrão, o vizinho que está lá fora mais distante e aquele mendigo que está na rua e a viúva. Essa é a nossa grande responsabilidade como membros de uma igreja. Quando nós somos membros de uma igreja, temos chamada e isso tem que ser desligado. Chamadas que não são momento propício de atender. Então, sabemos que quando nós somos membros de uma igreja, nós temos essa grande responsabilidade. A responsabilidade não é somente do pastor, bem que a maior parte dos pastores são chamados a essa responsabilidade de vigiarem o contexto de vida da igreja. Dentro da nossa igreja, vamos pôr o exemplo pequenino aqui, eu sou pai de família, tenho essa casa, eu tenho 4, 5 pessoas aqui e eu tenho que manejar o dinheiro suficientemente para ter comida suficiente para todas as pessoas que vivem aqui e também ter o mínimo para dar lá fora ao próximo. Trazer os meus dízimos na casa de Deus, na casa do tesouro. Eu não posso tirar do meu dinheiro, da minha casa, para ir levar à igreja. Deus estipula a que cada um de nós, tendo um salário, tendo um benefício, possamos tirar 10%. O que são 10% na verdade? É o mínimo que tu possas ter. De 10 tiras 1, de 100 tiras 10, de 10 mil tiras 100 mil, ou como é que é? De 10 mil tiras 1000. Então, tudo isso nós sabemos que é o mínimo para nós podermos ajudar ao próximo lá fora. Portanto, sair da vida de maldição, sair da necessidade, da angústia, do aperto financeiro, nós temos que cumprir 2 coisas. Trazer dízimos à casa de Deus, para que haja o quê? Mantimento na minha casa, diz o Senhor. Na casa de Deus é suposto não ter falta de nada. Numa igreja, se estou a falar para pastores aqui hoje, não deve faltar calçado, roupa, comida e medicação. A igreja tem que ter um lugar onde ele tem que ter roupa para o mendigo, medicação, sapato e alimentação. É obrigatório em todas as igrejas, porque elas são embaixadas do nosso maravilhoso Deus. E se Deus está lá no céu, não está aqui, porquanto o nosso Deus é um Deus espírito, tanto como aqui na minha casa, eu tenho que ter cobertura suficiente para quem me visita, tenho que ter alimentação suficiente para quem me visita, até o pijama que ele tem que pôr, tem que ter extra na minha casa para ele poder usar. Essa é da mesma maneira que faz a igreja, tem que haver o mínimo dos mínimos para poder aliviar a dor de quem vem para a igreja. E depois, fazei prova de mim. Essa parte eu gosto, meus irmãos. O quanto eu amo. Malaquias 3:10. Para ti, meu irmão, minha irmã que estás a ouvir, essa parte, trazer os dízimos, tudo muito bem. Devemos trazer. Mas a Bíblia, logo após isso, ele te faz um grande desafio aqui. Depois, o que é que vai se passar? Trouxeste o teu dízimo à casa de Deus, agora é o próprio Deus que está a falar contigo e comigo nesta tarde. Fazei prova de mim. Esse Deus de João 4:24, esse Deus Espírito, o Deus do impossível, o Deus do dinheiro, o Deus do ouro, da prata, ele te diz nesta tarde, faz um desafio comigo, faz prova de mim. É o Deus que nos convida. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meu Deus,
Malaquias 3:10, eu adoro esse versículo. Porque é isso que me faz viver em harmonia, em felicidade, em prosperidade com os outros. Porque eu sendo próspero, todos os que estão ao meu redor têm que ser prósperos do mesmo jeito. Quando a igreja começou, Jesus formou 12 discípulos e ele deu instruções como a igreja precisa funcionar. E lá no Ato dos Apóstolos a gente vê que as primeiras conversões, todos os homens e mulheres entregavam todos os seus bens e partilhavam. Aqui na minha casa, eu sendo o proprietário desse lugar, eu tenho que partilhar tudo o que existe na minha despensa com todas as pessoas que aqui vivem, seja estrangeiro, visitante ou pessoas que já habitam aqui dentro. Esse é um dever, é uma obrigação. Perdão, igreja, só um momento aqui do TikTok. Thank you, TikTok, for the time. Thank you so much. Portanto, eu tenho que ter essa responsabilidade. Quanto a pastor de igreja, eu tenho que ter essa responsabilidade de poder manter a minha igreja com o suficiente. A despensa da igreja nunca pode estar vazia. Que o pastor tenha a responsabilidade de alimentar os membros daquela igreja. A igreja tem que ter sapato, roupa, medicação, comida 24 horas. Portanto, é que quando a Bíblia nos fala do trabalho das Dorcas, é a história de uma mulher que dava de todo o coração aquilo que ela podia às pessoas que estavam a passar, os estrangeiros. Então, essa organização das Dorcas, conhecemos as Cáritas, conhecemos várias associações que trabalham ao prol do próximo. Eu aqui em Londres estou a trabalhar pouco, agora já estou quase aposentado e tenho um salário do governo. Esse mínimo que o salário do governo, que é o salário do governo que me dão, eu estipulo 10% de tudo que me vem à mão e eu reparto, tiro fora. Esses 10% de tudo que me vem à mão, eu vou partilhar ajudando 7 associações. E já vocês podem entender que se o meu salário é minimamente 700 libras, eu tenho que tirar 70 libras dos meus dízimos e ofertas. Irmãos, há uma coisa que eu vou vos dizer que nunca vocês devem falhar, nunca devem comer dízimos e ofertas na vossa casa. Uma vez que vocês comem os vossos dízimos e ofertas dentro da vossa casa, vocês estão a entrar na linha das maldições. E aqui por isso é que muita gente diz, o pai dele já é pobre, a mãe dele é pobre, vai aí uma maldição hereditária que nunca ninguém vai sair da linha da pobreza porque não se cumpre a palavra de Deus. Aqui Malaquias 3:10 diz Deus, traz os teus dízimos e ofertas à casa do tesouro e depois de tu trazeres, faz um desafio a mim. Fala comigo, está a falar esse Deus de João 4:24, esse Deus Espírito, esse Deus poderoso, Deus invisível, faz prova de mim como? Irmãos, fazer prova com Deus é nós fazermos a prova dos 9 da qual a gente aprende lá na escola. Ou a conta dá resultado final ou não dá. Porque prova dos 9 é para nós termos o resultado final como positivo. E para Deus não há negativo, só positivo. Por isso é que ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não vos derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E mais uma coisa, para além de Deus nos desafiar, ele agora se apresenta como nosso defensor. Quando o diabo vier querer pôr mão nas nossas finanças, nas nossas propriedades, nas nossas heranças, ele próprio é que diz, por causa de vós repreenderei eu o devorador. Quem é o devorador?
o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. Irmãos, Satanás é o maior bandido, é o que João 10:10 diz, o homem que veio para matar, roubar e destruir a vida dos seres humanos neste planeta. Se tu és pobre, não é porque Deus não te ama. Se tu és doente, não é porque Deus não te ama. É apenas porque tenhas deixado Deus de lado e queres seguir o padrão da vida do mundo. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Não porque nós não tenhamos pecado, mas temos que ser santos separando-nos do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem dó nem piedade. Tu podes ficar na rua a tremer com frio, com sede, com fome. 1000 vão passar. Talvez um vai olhar para ti com o coração divino. Então, sabendo nós que se Deus, Ele se dispõe a te abençoar de tal maneira que não haja controle das bênçãos que tu podes receber, Ele te propõe ser a tua defesa. Que quando o inimigo vier roubar o teu dinheiro, os teus filhos, a tua casa, o teu carro, ele próprio vai dizer: olha, diabo, sai daí. Aqui quem tem o controle sou eu. Na vida desse senhor, na vida dessa senhora, quem manda sou eu. Porque ele cumpre Malaquias 3:10. Muita gente pensa, meus irmãos, que trazer dízimos à casa de Deus é fazer um favor ao pastor, é fazer um favor à igreja. Não. Esse mandamento está para nós, seres humanos, adquirirmos riqueza. Eu vos falei nesse patrão que me avançou 400 libras sem eu trabalhar, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele tirou 400 libras de um primeiro semana de salário da semana, e me entregou naquilo que ele ouviu pela voz de Deus. Eu nunca lhe disse, nem tampouco lhe pedi 400 libras. Mas ele voluntariamente ouviu a voz de Deus, e muita gente por isso duvida como ouvir Deus. Escuta pela sua palavra. A Bíblia te diz: tu nunca vais ser pobre, miserável, roto e nu, sempre que cumprires com a minha palavra. E a minha vontade, primeiramente, é que tu tenhas amor por mim. Porquanto Deus enviou seu Filho Jesus Cristo morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado de Jesus, Jesus apaga toda a trajetória pecaminosa, todos os nossos pecados. Ele próprio vai cravar naquela cruz para que nos apresente diante de Deus como santos, puros e justos. Isso não é para viver lá no céu, meus irmãos. Isso é para viver já aqui neste mundo. A Bíblia diz que se tu fores cumpridor da palavra, tu começas a viver uma vida de rei, um sacerdócio real, daquilo que é 1 de Pedro 2:9. Deus nos chama a isso. Nós somos o quê? Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada de todas as nações da terra, povo adquirido por Deus. Para quê? Qual é a nossa missão? Indo à igreja, dando dízimo, ofertas, qual é a nossa missão? Orar, vigiar e perseverar na palavra de Deus, levando o evangelho eterno, anunciando o que Jesus fez por ti e por mim lá na cruz do Calvário. Esse é o nosso chamado. Porquanto todos os que cumprirem Malaquias 3:10 verão a bênção de Deus, verão prosperidade. Irmãos, não adianta nós trabalharmos 24 horas. Eu conheço homens e mulheres que trabalharam muito toda a vida, não usufruíram nem da casa, porque uma vez a casa acabada eles morreram de câncer, de tuberculose, não comiam, faziam tudo. Há pessoas que não têm nem privilégio. E a Bíblia diz: essa é a pior coisa que pode nos acontecer como seres humanos. É trabalharmos tanto, a pensar que o dinheiro é tudo, chega por fim, nem os nossos filhos têm parte dessa herdade. Porque os bancos tiram.
Há pessoas que morrem e não dão nem o código bancário à esposa, nem os filhos. O banco devolve-se para o banco. O dinheiro que está lá vai devolver-se para o banco. Então, muito cuidado. Queres tu ser próspero, meu irmão, minha irmã, nesta tarde? Cumpre com Malaquias 3:10. Eu vi minha mãe fazer. Durante a guerra, todo o período, nós tivemos independência de Angola em 1975. De 75 a 78, 82, foi o caos em Angola. Conhecemos aquilo que é a situação de Apocalipse 13, do qual a Bíblia fala. Quem não tiver o sinal ou a marca do governo legislador não vai poder comprar nem vender. Em Angola, durante todo o período de guerra, de 75 a 82, nós tínhamos esse período de compra, um cartão da EMPA para comprar comida. Quem não tivesse esse número, esse cartão, não podia comprar comida. Chegavas na loja, só podias comprar 1 litro de óleo, 1 litro de arroz, um saco de massa. Nós vivemos isso. E hoje estamos na média de passarmos na mesma situação. E para nós mesmo aqui na Europa, pensamos que nós não vamos chegar a esse nível. Irmãos, o que a média está a apresentar hoje, está a nos apresentar escassez em todo o plano econômico do planeta. A comida está escassa, o dinheiro está escasso. Vamos ter troca, tudo vai ser alterado daqui a alguns meses. Será que nós estamos preparados? O Trump está a falar em Jizara Gezara. E muita gente não está atenta. Jizara Gezara é a moeda que vai circular daqui a algum tempo. Já não vamos ter esse dinheiro sólido, líquido, para nós andarmos com eles na mão. Tudo vai ser eletrônico. E o que vai ser feito de nós? Se tu não tiveres as bases de economia diante de Deus, se tu não fores um homem preparado para esses momentos, onde é que vais ter dinheiro? Vai haver um certo momento, irmãos, em que nós vamos ter que ter essas cardenetas para entrarmos nos supermercados. E não vai poder entrar ninguém sem essa cardeneta. A China já está a ser feito pagamento manual com a palma da nossa mão. Então, em outros lugares do mundo, já tem o código digital. Ninguém pode entrar em certos lugares, em bancos, em aeroportos, sem esse código digital. Então, temos que ver que o tempo que estamos a viver são tempos muito, muito difíceis. Vamos ter escassez de finanças, vamos ter escassez de alimentação, mas se nós nos precavermos, nos orientarmos pela palavra de Deus, trazendo dízimos e ofertas à casa de Deus, Deus faz uma promessa. Nenhum dos remanescentes, o remanescente é aquele que vai restar de todos os 8 bilhões de pessoas no planeta. Maior parte dos 8 bilhões que nós somos vai adorar a besta e a sua imagem. Mas aquele que perseverar na oração, aquele que cumprir com os mandamentos de Deus, trazendo dízimos e ofertas à casa de Deus, estes vão prosperar. Não lhes vai faltar o comer. O povo da igreja remanescente, irmãos, nós sabemos pela história que foi perseguido por muito tempo. Logo quando começou o reino papal na terra, depois da morte de Júlio César, o quarto império do qual rege-nos até hoje, este quarto império passou de ser o reino imperial para ser um reino papal até os dias de hoje e domina sobre todo o planeta. E estamos a ver o fim da história do nosso planeta. A alerta que vem hoje é que nós nos precavemos e temos que ter esse olhar na palavra de Deus. Hoje, ser próspero não é sinônimo de luxo ou vaidade. Temos que ter. É uma obrigação de todo cidadão neste mundo. Que tu queiras ou não, meu irmão, vais passar por momentos muito dificultosos, do quais, se não tiveres as bases de Malaquias 3:10, o céu vai fechar as suas portas, vai fechar janelas. De onde virá ajuda? Nenhum ser humano estará capacitado para ajudar ninguém.
Mas eu acredito que Deus nos faz um desafio nessa tarde. Trazei dízimos à casa do tesouro, à casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Então, dentro da igreja hoje, falando para pastores aqui presentes, não deem ocasião ao diabo de vos roubar o privilégio. Vocês, pastores, precisam ter calçado, roupa, medicação, alimentação suficiente dentro das igrejas por 24 horas. Eu conheço o Ministério Adventista do Sétimo Dia, tenho uma irmã que trabalha lá nas Cáritas, tenho Central, Igreja Central aqui de Londres, tem sempre abastecimento todos os dias. As pessoas vão doar roupa, calçado, comida não perecível. Dentro da igreja, o pastor ou membro que está lá ativo desde as 9, 10 da manhã, ele pode abrir a porta a qualquer momento e fazer doações a quem precisa. Há outros ministérios indianos, paquistaneses que já fazem isso. Aqui em Londres eu passo. Trabalho com o caminhão 2, 3, 4 da manhã e passo à frente dos grandes templos. Estão lá sempre a cozinhar e pessoas a comer 24 horas. Então não deve falhar. Se há uma coisa que eu vejo no mundo muçulmano, paquistanês, indiano, aqui em Londres, é que eles são um povo abençoado, porquanto eles têm as igrejas abertas 24 horas por dia. Até mesmo cama, se for necessário, há lugar para a pessoa que não tiver abrigo. Então a igreja é isso. Irmãos, nunca foi designada a igreja para o pastor mamar o dinheiro do povo, para o pastor receber e nunca dar ao povo. O nosso dever como servos do Deus Altíssimo é recebe, dá, recebe, dá, recebe, dá. Nunca guardes para ti. O que é que vai acontecer para ti, senhor pastor, senhor membro de uma comunitiva? É que quando vieste aproximar a Deus, a Cristo na sua vinda, Ele vai te dizer: aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Eu nunca te mandei receber dízimos e ofertas para comprar carro, casa, coisas caras para ti. É para mantimento da minha casa, dos servos que lá estão. E se é um pastor aqui presente, põe hoje, muda de vida, se queres entrar dentro das bênçãos e não estás dentro das maldições. Porque claramente aqui diz, versículos 9, com maldições sois amaldiçoados. Por isso há pastores que dizem: como é que é possível? Eu prego na igreja, eu tenho tantos membros, mas tenho tanta dificuldade. Não vamos ver o contrário. É porque a pessoa está a andar em direção contrária. Irmãos, em toda a minha vida, há 61 anos, aprendi com a minha mãe aos 12 anos. Servir ao próximo é a coisa que tu podes fazer melhor. Tu te sentes alegre por ver o outro alegre. Se não tem Até que a minha família diz, na altura que eu estava em Angola, é o tio tira a camisa. Se não tiro a minha cabeça para dar, é com sorte porque ela não sai. Mas se eu ver alguém andar na rua sem camisa, eu vou tirar minha camisa. Se ver sem sapato, vou tirar o meu sapato. Esse é um desejo meu de fazer o bem. Acolher pessoas que não têm onde cair mortas, não têm abrigo. Várias vezes me encontrei, deparei com pessoas que não tinham situação aqui em Londres. Chegaram de Angola, caíram de patins para aqui e tio Zé, não sei o que fazer, mas Deus sabe. O teu dever qual é? Acolher essa gente. Deixa Deus agir, não é? Nunca fui usar meu dinheiro, meus irmãos, escutem bem. Às vezes que eu acolhi pessoas na minha casa, dentro do meu aposento, eu nunca usei meu dinheiro, nunca usei minhas forças, mas Deus faz o seu trabalho Ele mesmo. Eu tive um caso de uma senhora com 3 filhos que caiu de Angola, aqui em Londres, e que não tinha nada. Ela disse: o meu marido é general, foi assassinado e queriam matar a mim e os meus filhos. Tive que vir com salvo-conduto. E aquela senhora caiu de patins aqui em Londres. E o meu compadre ligou para mim: tio Zé, preciso da tua ajuda. Eu disse: é o quê? É a ajuda de uma senhora que veio aqui de Angola. E eu estava a imaginar uma jovem robusta que eu pudesse ter uma relação, amizade.
e tal, e aquela coisa do jovem. E quando fui lá e cheguei e vi uma mãe, 3 filhos, e eu disse, senhora, então, e os dólares? Os dólares da Angola. Filho, nem tive ocasião. É que fui que entrar no avião sem roupa, sem nada, porque aquilo foi mesmo, aquilo eu tive que sair de casa, porque a tropa estava a mim atrás. E eu disse, louvado seja Deus que temos um Deus maravilhoso. E o meu compadre disse, mas tio Zé, tens a certeza de levar essa senhora com os 3 filhos? Claro que onde eu comer, eles vão comer. Onde eu dormir, eles vão dormir. Irmãos, eu não fiz nada. Só sei que no fim da carreta, por alguns meses, algumas semanas, o meu landlord entregou uma casa de 5 quartos àquela família e eu não paguei um pi. Recebi as chaves para aquela família. Deus faz o seu trabalho. Nunca gastei dinheiro com os estrangeiros. Nunca gastei o que é meu. Mas dízimos e ofertas para mim é sagradíssimo. Então faz isso, meu irmão, e tu serás um homem e uma mulher próspera. Abre o teu coração e dá do pouco que tu tens. Nunca esperes ter o suficiente, nunca deias o resto, porque Deus não gosta de restos. Ele quer naquilo que te falta mesmo, é quando estás a faltar que tu tens que dar ao próximo. Amém? Vamos então ouvir um maravilhoso louvor para acabar. O mestre, o mar se revolta. E quando as ondas estiverem a abalar na tua vida, meu irmão, minha irmã, olha para Cristo. E as calemas vão parar. O grande mover do mal vai parar. Ó mestre, o mar se revolta. É o hino que nós vamos entoar. Ó mestre, o mar se revolta. Vamos com esse louvor terminar a nossa live. Não deixa que as calamidades da vida te assolam. Cumpre. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar.
chegou a bonança, em paz és o seu irmão. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra, céu, e assim chegarei vencedor ao porto destino meu. As ondas aprendem ao meu mandar, se sossegar, quer seja este revolto mal, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor e dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai-se, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. É isso, meus queridos irmãos e amigos. Quando no aperto do nosso viver, ainda que nós sintamos muito abalo, quando as ondas atacarem, quando o mal te bater à porta, não tires os teus olhos. Segue a palavra de Deus, cumpra a palavra, cumpra o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E logo serás retirado pelo próprio Deus da vida de maldição. Não há necessitado diante de Deus. Não há pedinte nem mendigo diante de Deus. Somente homens e mulheres prósperos. E tudo para podermos alcançar os outros também lá fora. Vamos continuar firmes, meus irmãos. Vamos orar para terminarmos esta live. Eterno Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa palavra. Obrigado pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos, para juntos aprendermos como manejar com o nosso dinheiro. Queremos, Pai, ser prósperos. Queremos ter um nível acima da média para vivermos em prosperidade. Também podermos abençoar o nosso próximo, aquele que nos rodeia, aquele que necessita, como o órfão, a viúva e o oprimido. Pai Santo, muito obrigado pela palavra que tu acabaste de nos dar. Que o poder do teu Santo Espírito possa penetrar em cada um de nós e nos fazer praticantes dessa palavra. Pai Santo, é a tua palavra que nos lava, nos liberta, nos justifica, nos sara. E é por essa palavra que estamos aqui, Pai, para recebermos todas as bênçãos do céu para o nosso viver. Retira-nos, Pai, da vida de maldição e nos põe em linha direta para as bênçãos do céu. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus, do qual morreu por cada um de nós na cruz do Calvário e com o seu sangue apaga toda a trajetória do nosso pecar nesta vida desse planeta. Te suplicamos, Pai, contudo, queremos trazer mais uma vez nossos filhos onde quer que eles estejam, nossos familiares, nossos amigos ao redor do mundo e juntos, Pai, te suplicamos essas graças e o perdão de todos os nossos pecados e faltas em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Nós vamos estar aqui sempre, permanentemente, para darmos a palavra de Deus, tarde, manhã, à noite. E temos nossos colaboradores. A irmã Paula, deixei ela na live, certamente deve estar a trabalhar, vai poder entrar nessa live mais tarde. Vocês têm essa live que está gravada aqui no TikTok, vai estar daqui a 2-3 horas no YouTube e lá já temos mais de 800 vídeos onde vocês podem buscar louvor, palavra de Deus, mensagens várias. Pastor Luís Gonçalves, Pastor Buion estão inseridos aí nesse pacote de programas. Então, por favor, partilhem essas lives, façam que o mundo saia do aperto, saia da aflição e possamos viver prosperidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós
e até logo. Talvez possamos ter louvor mais tarde. Se nosso irmão Honório estiver na plataforma, eu vou estar com ele. Se não, vamos ter louvor e adoração daqui mais algumas horas. São 16 horas para a volta das 18. 19 horas estaremos juntos aqui. Ok? Um abraço a todos e tchau.